Boa tarde a todos. Estamos iniciando nossa reunião do Conselho Superior da Agergues, de número 53/2020. Hoje é 24 de novembro de 2020, são 14 horas, e a reunião está sendo realizada online. O primeiro tópico da nossa reunião trata, então, da apreciação das minutas de número 52/2020, a qual eu submeto à apreciação dos senhores conselheiros. Por favor, senhores conselheiros, conselheiro Mangion. Congelou o conselheiro Weber. Aprovado, presidente. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Petersen. Aprovado, presidente. Muito obrigado. Conselheiro Mangion, não sei se já retornou. Ainda não, deve estar presidente, retornando. O conselheiro Mangion estava de férias, conselheiro. Pois não? O conselheiro Mangion estava de férias, então provavelmente ele não... Não, mas ele já estava presente na reunião, acho que trancou só. Deve ter trancado aqui. Não, eu acho que ata, presidente, ele estava... Na semana passada ele não estava. Desculpa, conselheiro Peters, tá, perfeita observação. Então, na verdade, eu também aprovo e a ata está aprovada. Então, faz só corroborando a observação do conselheiro Petersen, o conselheiro Mangion estava, então, em férias e ele não participou da reunião. Então, só nós três que participamos, então, muito obrigado. Então, a ata está aprovada de número 52/2020. Passamos de imediato para Boa tarde, conselheiro Luciano. Antes de mais nada, até eu gostaria de registrar a presença do secretário na nossa reunião, o secretário Bruno Vanuzzi, né? O nosso Rafael Ramos também, a quem o senhor Rafael Prestes, e eu peço desculpa se não mencionar a todos, tá? Mas deixo o registro aqui da presença na reunião do nosso conselho de hoje. Passo de imediato a palavra para o conselheiro Luiz Henrique Mangion para relatar o processo de número 000-673-3900/20-7, que trata do regulamento do Instituto das Receitas Extraordinárias nas concessões de rodovias do Estado do Rio Grande do Sul. Então, por favor, conselheiro Mangion, que é o conselheiro relator do referido processo. Obrigado, conselheiro Mangion. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário, boa tarde, conselheiros, convidados. O presente processo é aberto por solicitação da Secretaria Extraordinária de Parcerias do Estado e trata sobre a regulamentação do Instituto das Receitas Extraordinárias nas concessões rodoviárias do Estado do Rio Grande do Sul. No ofício 025/2020 CEPAR, são referidas as competências da Agergues, disposta na Lei 10.931, de 9 de janeiro de 1997, o disposto no artigo 11 da Lei Federal 8987, de 13 de fevereiro de 1995, no artigo 11 da Lei Estadual 10.086, de 24 de janeiro de 1994, e no artigo 8º da Lei Estadual 14.875, de 9 de junho de 2016. Refere à conveniência de regramento prévio das receitas extraordinárias nas futuras concessões rodoviárias do Estado para conferir maior previsibilidade regulatória aos projetos de concessão atualmente em andamento, bem como proporcionar maior segurança jurídica aos possíveis investidores e parceiros futuros. Informa ainda que a proposta de minuta de resolução é apresentada a título sugestivo para a regulamentação do tema e foi inspirado na Resolução 2552 da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. O expediente foi encaminhado à Diretoria de Tarifas, que, através da informação 94/2020 DT, apresenta que a minuta de contrato de concessão da rodovia
ERS 287, constante no processo SEI 495-390023, indica que o poder concedente definirá o valor da parcela das receitas extraordinárias que serão revertidas para a modicidade tarifária, segundo regulamentação emitida pela AGERS. Item 17.8. Parcela da receita advinda da receita extraordinária será revertida à modicidade tarifária mediante revisão ordinária da tarifa básica de pedágio. 17.8.1. O valor a ser revertido à modicidade tarifária será definido caso a caso pelo poder concedente, mediante a análise dos resultados das receitas extraordinárias, nos termos deste contrato e da regulamentação vigente da AGERS. Relata que a proposta encaminhada pela Secretaria seguiu a regulamentação da NTT, exceto quanto ao valor a ser revertido como modicidade tarifária. Enquanto a NTT prevê que o valor líquido das receitas extraordinárias será revertido para modicidade tarifária, a proposta apresentada prevê a reversão de um percentual fixo da receita para este fim. Apresenta pesquisa feita no site da Artesp, onde encontra que a adequada regulamentação contratual da exploração de receitas acessórias contribui para a redução dos gastos públicos, o que se mostra vantajoso para a administração pública e para o interesse público em geral, pois o valor recebido pelo poder concedente pelo compartilhamento das receitas acessórias pode ser abatido do valor bruto a título de contraprestação pública, reduzindo os montantes que deverão ser desembolsados dos cofres públicos na concessão comum ou PPP. A possibilidade de exploração de receitas acessórias pode contribuir para o aumento da competitividade do certame licitatório, ao ensejar a apresentação de propostas financeiras mais competitivas, caso a exploração de receitas extraordinárias seja computada pelos particulares para o cálculo do valor da contraprestação. Nesta hipótese, a previsão da aferição das receitas extraordinárias mostra-se vantajosa, ainda que não haja o compartilhamento com o poder público. E, por último, a possibilidade de implantação de projetos associados ao objeto da concessão pode estimular o aproveitamento eficiente da infraestrutura e, inclusive, viabilizar economicamente a sua implantação. A Diretoria de Tarifas também apresenta que há previsão de receitas acessórias em diversos contratos de PPP no Estado de São Paulo, tais como PPP do Alto Tietê, PPP Complexos Hospitalares do Estado de São Paulo, PPP da linha 4 amarela do metrô do Estado de São Paulo, PPP linha 6 laranja do metrô do Estado de São Paulo, PPP linha 18 bronze do metrô do Estado de São Paulo, PPP de habitação social do Estado de São Paulo, PPP da fabricação de medicamentos da FURB. Posteriormente, apresenta que, de acordo com Maurício Portugal Ribeiro, é mais interessante estabelecer como critério de compartilhamento um percentual, ainda que esse percentual seja nominalmente do que o que se poderia estabelecer sobre a receita líquida. Há também casos em que se estabelece como critério para a repartição das receitas acessórias um percentual do resultado líquido do negócio para o concessionário. Ainda que esse sistema possa ter alguns méritos, ele pressupõe a capacidade do poder concedente acompanhar os custos do negócio que gera as receitas acessórias. E, geralmente, o poder concedente não tem essa capacidade, de maneira que o meu conselho seria evitar esse critério de repartição, segundo alguma situação excepcional na qual, em vista da situação concreta, a adoção desse critério tenha potencial de gerar ganhos extraordinários para ambas as partes.
Por fim, a diretoria de tarifas conclui que o prejuízo da análise jurídica pertinente está de acordo com a proposta encaminhada, uma vez que atribui maior previsibilidade e incentiva as futuras concessões de rodovias, bem como maior simplicidade na apuração dos valores que serão revertidos e apresenta uma minuta de resolução que estabelece o regramento sobre as receitas extraordinárias para as concessões de rodovias no Estado do Rio Grande do Sul. A Diretoria de Qualidade dos Serviços, através da informação 57/2020-DQ, pontuou que a política pública estabelece que essas receitas serão utilizadas para cobrir custos da concessionária para implantação das mesmas e para a modicidade tarifária. Por conseguinte, não haveria possibilidade de alocar tais ganhos na forma de melhorias ou incremento nos parâmetros de desempenho. Desta forma, entendendo que deva ser feita a análise do impacto de tais valores no fluxo de caixa da concessão sob a ótica tarifária, matéria feita à Diretoria de Tarifas e Estudos Econômicos da AGER. Diretoria de Assuntos Jurídicos, através da informação DJ-AGER 102/2020, apresentou que, sob o aspecto jurídico, a regulamentação do tema é apropriada, uma vez que receitas ordinárias podem ser previstas em qualquer modelo de concessão, a depender da escolha efetuada pelo poder concedente quanto à modelagem dos estudos e projetos de viabilidade. E, no Estado, a Lei 14.875, de 9 de julho de 2016, que autorizou o Poder Executivo a conceder serviços de exploração das rodovias e infraestrutura de transporte terrestre, possibilitou que, a favor do concessionário, fossem instituídas outras fontes de receita, inclusive decorrentes de projetos associados, a serem consideradas para o cálculo da tarifa e dos demais encargos do concessionário, desde que tal possibilidade esteja prevista no edital de licitação e no contrato. Autorizou, inclusive, em sede de revisão contratual, a instituição de fontes de receitas inicialmente não previstas nos atos convocatórios, a fins de modicidade tarifária e o acréscimo dos encargos do concessionário. Por sua vez, o Decreto 53.490, de 28 de março de 2017, reforçou a aludida autorização nos incisos 5 e 6 do artigo 20, sistematizando também a introdução de novas fontes de receitas conforme segue. Artigo 26. Constituem receitas da concessionária a partir das datas previstas no edital e no contrato. Inciso 5. Outras receitas que venham a ser regulamentadas mediante aprovação da AGERGS e, inciso 6, receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados com ou sem exclusividades na forma do artigo 8º da Lei 14.875/2016. Não bastasse a Lei Federal 8987, de 14 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão de serviços de obras públicas, de igual forma possibilita a autorização para adoção de receitas alternativas. Artigo 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas complementares, acessórias e ou projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade tarifária, observado o disposto no artigo 17 desta lei. Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico financeiro do contrato. A diretoria jurídica refere ainda que a minuta encaminhada pelo Departamento de Parcerias e Concessões, sugerindo a regulamentação prévia do Instituto das Receitas Extraordinárias, tomou cuidado de observar a legislação de regência, excluiu as receitas decorrentes de aplicações financeiras, exigiu a celebração do contrato de receita extraordinário para cada projeto, estabeleceu que tais contratos serão regidos exclusivamente pelo direito privado,
além de ter registrado que as atividades decorrentes dos CRES não podem prejudicar o cumprimento das obrigações do contrato de concessão. Circunstância essa que corresponde à única apontada pela doutrina como prejudicial à opção pela instituição de tais receitas. Já os aspectos favoráveis são listados em número significativamente maior. As receitas extraordinárias contribuem para a modicidade tarifária, geram atratividade para o concessionário, aumentam a competitividade dos certames, reduzem a dependência do particular em relação ao poder público. E registrou também que o decreto 53.490 de 17, ao busca pela concessionária dessas novas receitas, determina que o compartilhamento deverá remunerar os custos dos serviços e os investimentos porventura necessários à sua obtenção. Referiu que pelo tem-se a sugestão de que 10% da receita bruta dos contratos de receita extraordinária serão revertidos para a modicidade tarifária, o que está alinhado com o disposto no parágrafo 3º do artigo 4º da resolução número 2552/2008 da ANTT, a despeito da adoção pela Agência Federal de uma alíquota de 15% da receita extraordinária líquida. Por fim, apresentou que o decreto 53.490 de 2017 prevê ativa atuação da AGERGS nas concessões de um modo geral, inclusive quanto ao tema ora em estudo, como se extrai do artigo 33 descrito abaixo. A edição de resolução é medida oportuna e efetivamente aconselhável. Artigo 33. Novas fontes de receitas que, porventura, possam ser exploradas pela concessionária, não previstas no edital e no contrato de concessão, deverão ser previamente autorizadas pela AGERGS e postuladas em revisão. Parágrafo 1º. Nos termos do artigo 8º da Lei 14.875 de 16, os resultados obtidos com as novas receitas deverão ser compartilhados com os usuários, conforme necessidades de cada caso, em melhorias de serviços, ampliação ou antecipação de investimentos e na modicidade tarifária. Parágrafo 2º. Tendo como premissa o incentivo à busca pela concessionária dessas novas receitas, o compartilhamento deverá remunerar os custos dos serviços e os investimentos porventura necessários para a obtenção de novas receitas. Por último, registra a imprescindibilidade de realização de consulta e audiências públicas sob a orientação da relatoria. Concluída a análise técnica, todas as informações anteriormente referidas foram disponibilizadas para consulta pública, que esteve aberta no período de 28 de setembro a 21 de outubro de 2020. Também foi realizada a audiência pública em 21 de outubro de 2020. Para ambos os eventos foram convidados representantes da Câmara Municipal de Porto Alegre, do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Ordem Urbanística e Questões Fundiárias, do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Consumidor e da Questão Econômica, Defensoria Pública, Ministério Público de Contas, OAB, Promotoria de Justiça e Defesa do Consumidor, Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas, TCE do Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, União dos Vereadores do Rio Grande do Sul, FEPAM, Secretarias de Estados, Prefeituras conveniadas, PROCON, RS, PROCONs municipais, Comissão de Serviços de Segurança Pública, Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa, os deputados estaduais e a BCR. Durante a consulta pública, não houve qualquer contribuição. Durante a realização da audiência pública, a única manifestação apresentada foi do secretário extraordinário de Parcerias. Registrou agradecimentos expressamente à prontidão, mencionou o técnico da AGERGS, Odair Gonçalves, referindo que uma das coisas principais em termos de estabilidade regulatória é a previsibilidade de rentabilidade antes de determinado plano de negócio seja desenvolvido e que é extremamente oportuno fazer-se a regulamentação e debate público justamente agora,
pois o leilão da IRS 287 está previsto para 18 de dezembro. Ressaltou a importância da regulamentação do tema antes mesmo da realização do leilão, para fins não só de transparência e previsibilidade, mas também para a proteção do setor público, que a AGERGS vem exercendo suas atividades com uma independência exemplar, atuando na defesa do interesse público, sabendo sopesar o interesse dos usuários e também dos concessionários. Mas, mais do que tudo isso, de uma forma extremamente republicana e extremamente transparente. Saudou todos os conselheiros e registrou os parabéns pela iniciativa, pela prontidão e pela extrema coerência com que a Casa vem abordando o tema, sempre com uma análise extremamente técnica em relação às minúcias do edital, contratos da IRS 287 e agora com a regulamentação, provavelmente muito antes do leilão licitatório. É o relatório, presidente. Conselheiro Manjão, surgiu um imprevisto, o presidente pediu para o senhor dar continuidade. Não, ele havia me comunicado. Então, como eu sou o substituto, eu mesmo abro a palavra para quem queira se manifestar. Acho que o secretário Bruno estava inscrito, ou não. Prezados conselheiros, prezada diretora-geral, demais diretores, demais presentes, serei breve. Não me inscrevi, mas como perguntaram, sabe como é difícil um advogado não fazer uso da palavra. Conselheiro Manjão, gostaria de parabenizar pelo relatório extremamente completo e abrangente, e nós podemos perceber que a AGERGS vem participando de uma forma muito ativa nesse processo das concessões rodoviárias. Eu acho que esse talvez seja um dos pontos de inflexão em relação à atividade do Poder Executivo nos últimos anos e principalmente nas suas últimas tentativas de realização de projetos de concessão. E essa participação da AGERGS é fundamental não apenas para que a gente tenha um efetivo diálogo com a sociedade, mas para que também nós tenhamos uma maturidade institucional que permita que os contratos depois sejam bem geridos. Me parece que esse consenso que nós estamos produzindo aqui nessa sessão, ou ao menos um consenso mínimo, nós não precisamos concordar com tudo, mas precisamos ao menos conseguir que nós concordemos em discordar em alguns pontos, mas estes consensos institucionais que nós estamos produzindo nesse ano de 2020, esse ano tão complexo, vem trazendo um ganho para o Rio Grande do Sul, principalmente quanto à percepção externa. A percepção de mercado, e quando eu digo mercado, não são apenas os investidores, mas também a própria sociedade. Isso é uma coisa muito visível nas nossas caminhadas pelo interior e nos nossos debates e diálogos, principalmente com associações de comércio e indústria, que são muito profícuos no interior do Rio Grande do Sul, principalmente na região da Serra, onde teremos outros lotes de concessão em breve, no início de 2021, e nós podemos perceber que, pela primeira vez, a sociedade, não só o mercado investidor, e aqui nós temos a presença da ABCR, na pessoa da diretora jurídica, Karina Fera, que está nos assistindo, não só o mercado investidor, mas também a sociedade vem compreendendo que estamos fazendo um trabalho em conjunto, e que esse trabalho em conjunto vem respeitando as nossas limitações. Afinal de contas, estamos reiniciando um processo de um programa de concessões, mas também vem observando as boas práticas com um espírito crítico. Nós não estamos simplesmente copiando o que vem sendo feito ou pelo Estado de São Paulo ou pela NTT. Estamos sendo capazes de nos apropriarmos da experiência positiva e, eventualmente, fazermos pequenas correções de rumo, que é o que nós vemos nessa proposta de resolução das receitas extraordinárias. Como bem mencionado pelo nosso ilustre relator, uma das poucas modificações em relação ao que consta na resolução em vigor da NTT é a fórmula de cálculo, ou melhor, o ponto de partida do cálculo do compartilhamento de receita. E o que nós fizemos em relação à NTT foi definirmos desde logo qual é o percentual destinado à modicidade tarifária,
o que permite com que um eventual concessionário possa, desde logo, analisar os seus planos de negócios individuais das receitas extraordinárias. Enquanto na NTT, no fim das contas, a receita líquida é o que sobra depois de todas as demais contas. Nesse caso, nós temos o destacamento desde o início do compartilhamento de receita bruta. E nisso eu destaco sempre a importância de utilizarmos a receita bruta como um critério de aferição do compartilhamento de receita pela facilidade e objetividade da fiscalização. Isso é uma coisa que muitas vezes acaba passando ao largo da percepção mais rápida que nós podemos fazer a respeito de um tema de compartilhamento de receitas, e isso é algo que às vezes órgãos de controle não compreendem, é de que fazermos compartilhamento sobre receitas líquidas implica um esforço fiscalizatório sempre muito mais concentrado e muito mais arriscado, tendo em vista que o resultado líquido de qualquer tipo de negócios sempre depende de inúmeros fatores, inclusive de eficiência e, inclusive, às vezes, até mesmo de opções negociais que o poder público muitas vezes não consegue perceber. E aí eu cito especificamente receita líquida de operação publicitária, em que existem programas de bonificação. Muitas vezes a receita tarifária faz parte de um circuito maior que não inclui apenas esta concessão. E aí, tratando de um exemplo que a minha trajetória me trouxe muito presente, relógios de rua. Quando se fala de receita líquida de operação de relógios de rua, muitas vezes as operadoras possuem concessões em diversos estados. E a receita líquida, às vezes, pode acabar mascarada por bonificações ou por descontos que são compensados em outras operações. Então, quando nós falamos de receita bruta, nós temos uma maior objetividade. Conselheiros, eu peço licença aos senhores, eu vou acompanhá-los pelo áudio a partir de agora. Eu preciso acompanhar aqui a minha esposa numa consulta médica e parabenizo a todos pelo trabalho, pelo empenho e também pelo fato de que nós conseguimos vencer mais essa etapa antes da nossa licitação, que acontecerá dia 18 de dezembro e que será um marco muito importante. Em breve os senhores estarão recebendo um ofício os convidando a estar presentes em São Paulo, no dia 18 de dezembro, durante a cerimônia na B3, em que haverá o leilão. Obrigado a todos. Muito obrigado, secretário Bruno. Eu pergunto para a assessoria se há alguém mais inscrito para se manifestar. Não? Então, eu vou prosseguir, então, com a leitura da segunda parte. Da fundamentação. A AGERGS, no cumprimento de seus objetivos institucionais de assegurar a prestação de serviço adequado, garantir a harmonia entre os interesses das partes envolvidas na prestação de serviço público e zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro do serviço, visa buscar aprimorar sua atuação através de diretrizes claras e objetivas para todos os entes envolvidos nos serviços públicos regulados. Neste expediente, estamos estabelecendo o regramento prévio para as receitas extraordinárias das futuras concessões de rodovias do Estado, como forma de conferir maior previsibilidade regulatória aos projetos de concessão e proporcionar maior segurança jurídica aos possíveis investidores e futuros parceiros. A nossa lei de criação estabelece que a atividade reguladora da AGERGS será exercida na área de rodovias, dentre outras listadas, no parágrafo único do artigo 3º da Lei 10.931 de 97. O artigo 11 da Lei Federal 8987, de 13 de fevereiro de 1995, prevê que o poder concedente poderá prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes previamente provenientes de receitas alternativas complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade,
com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. Neste mesmo sentido, o artigo 11 da Lei 10.086, de 24 de fevereiro de 1994, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos do Estado, prevê que, artigo 11, o poder concedente poderá estabelecer, ainda em favor do concessionário, de acordo com as peculiaridades do serviço, outras fontes acessórias de receita, na forma prevista no edital e no contrato, as quais deverão ser consideradas de modo a assegurar a modicidade, estabilização ou redução da tarifa. Por sua vez, a Lei 14.875, de 9 de junho de 2016, que autoriza o Poder Executivo a conceder serviços de exploração das rodovias e infraestruturas de transporte terrestres, prevê em seu artigo 8º que fica autorizada a instituição em favor do concessionário de outras fontes de receita, inclusive decorrentes de projetos associados, que serão consideradas para o cálculo da tarifa e dos encargos do concessionário, desde que tal possibilidade esteja prevista no edital de licitação e no contrato. Já o decreto 53.490, 2017, que autoriza o Poder Executivo a conceder serviços de exploração das rodovias e infraestruturas de transporte terrestre, prevê em seu artigo 33 que novas fontes de receitas que porventura possam ser exploradas pela concessionária, não previstas no edital e no contrato de concessão, deverão ser previamente autorizadas pela AGERGS e postuladas em revisão. E, por último, a minuta do contrato de concessão da rodovia ERS 287 estabelece que o poder concedente definirá o valor da parcela das receitas extraordinárias que serão revertidas para a modicidade tarifária, segundo regulamentação emitida pela AGERGS, conforme previsto nas cláusulas 17.8 e 17.8.1. 17.8. Parcela da receita advinda de receita extraordinária será revertida à modicidade tarifária mediante revisão ordinária da tarifa básica de pedágio. 17.8.1. O valor a ser revertido à modicidade tarifária será definido caso a caso pelo poder concedente mediante análise dos resultados das receitas extraordinárias nos termos deste contrato e da regulamentação vigente da AGERGS. A presente minuta vai regulamentar o Instituto das Receitas Extraordinárias nas concessões de rodovias do Estado do Rio Grande do Sul, considerando como receitas extraordinárias as receitas complementares, acessórias, alternativas e de projetos associados caracterizadas por fontes que não sejam provenientes da arrecadação de pedágio e de aplicações financeiras. A minuta apresentada teve como modelo a Resolução 2552 de 2008 da NTT, prevendo, todavia, que será revertida a modicidade tarifária o montante equivalente a 10% da receita bruta do contrato de receita, a despeito da adoção pela NTT da alíquota de 15% da receita extraordinária líquida. Adotando este critério, estamos seguindo a orientação de Maurício Portugal Ribeiro, que apresenta que é mais interessante estabelecer como critério de compartilhamento um percentual da receita bruta, ainda que esse percentual seja nominalmente menor, do que o que se poderia estabelecer sobre a receita líquida. E acolhendo a posição da diretoria de tarifas, que concorda com a proposta encaminhada por entender que atribui maior previsibilidade e incentiva as futuras concessões de rodovias, bem como maior simplicidade na apuração dos valores que serão revertidos. Conforme bem anotado pela diretoria jurídica, a minuta em análise tomou cuidado de observar a legislação de regência, excluiu as receitas decorrentes de aplicações financeiras e exigiu a celebração de contratos de receitas extraordinárias para cada projeto. Estabeleceu
que tais contratos serão regidos exclusivamente pelo direito privado, além de ter registrado que as atividades decorrentes desses contratos de receitas extraordinárias não podem prejudicar o cumprimento das obrigações do contrato de concessão, circunstância esta que corresponde à única apontada pela doutrina como prejudicial à opção pela instituição de tais receitas. Ressalta como aspectos favoráveis o fato das receitas extraordinárias, o fato de contribuírem para a modicidade tarifária, gerarem atratividade para o concessionário, aumentarem a competitividade dos certames e reduzirem a dependência do particular em relação ao poder público. Desta forma, entendo que a edição de uma resolução, tendo como base a minuta ordem análise, atende aos pressupostos legais, atribui maior previsibilidade, incentiva as futuras concessões de rodovias, apresenta maior simplicidade na apuração dos valores que serão revertidos, além de ser medida oportuna e efetivamente aconselhável. Importante referir que a missão da AGERGS é regular a prestação de serviços públicos delegados, mediando os interesses de todos, usuários, delegatários e poder concedente, em benefício da sociedade e do desenvolvimento do Estado. E este processo é mais uma prova de que esta missão está sendo bem cumprida. Destaco também a transparência com que foram desenvolvidos os trabalhos, com a realização de consulta pública, audiência pública e dessa sessão pública, onde serão ultimadas as discussões antes da conclusão do presente processo. Diante de tais considerações, voto por aprovar a minuta que regulamenta o Instituto das Receitas Extraordinárias nas concessões de rodovias do Estado do Rio Grande do Sul, conforme minuta apresentada em anexo. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Conselheiro Sena, e devolvo a coordenação dos trabalhos. Muito obrigado. Eu tive que dar uma rápida saída, mas já estou de volta. Obrigado. Na realidade, eu passo então a palavra agora para o revisor, o conselheiro revisor. Da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando seu voto. Obrigado, conselheiro Kleber. Então, passamos para os votos, né? Então, discussão. Desculpe, discussão. Obrigado pela correção. Algum comentário, senhores conselheiro Petersen? Não, senhor presidente, nenhum comentário. Eu gostaria só de, rapidamente, dizer da importância desta norma, na medida em que ela define claramente as questões relativas às receitas, né? E de alguma forma, ela, ao fazê-lo, eu acho que está qualificando toda a concessão de uma forma geral, dando previsibilidade em relação a essas questões. Isso no passado já teve alguns problemas nas concessões, no início do programa de concessões, e hoje a gente já pode, então, estar aí desfrutando de regras muito mais claras e claramente definidas, que vão facilitar em muito todo o trabalho. Eu só aproveito aqui, eu até peço desculpa se isso já foi comentado, mas só registrar também que está presente aqui a doutora Karina Fera, da BCR, que prestigiando a nossa sessão. Bom, eu voltando então, uma vez, mais algum comentário nas nossas discussões, senhores? Se não, eu passo então, devolvo a palavra para o conselheiro Mangion para o seu voto final. Eu mantenho o voto, conselheiro. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Kleber. Eu acompanho o relator.
Obrigado. Conselheiro Petersen. Acompanho o relator. Muito obrigado. E eu também acompanho o relator. Com isso, nós temos a matéria aprovada por unanimidade. Dando seguimento à nossa sessão, passamos para a apreciação do processo de número 00379-3900/18-7, que trata da alteração da razão social da estação da cidade do município de Feliz. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Luiz Henrique Mangion. Passo a palavra para o conselheiro Petersen para a sua apreciação. Boa tarde a todos. O presente expediente trata de solicitação de alteração contratual da Estação Rodoviária de Feliz no contrato de concessão firmado com o DAIR em 13 de novembro de 2013 para exploração do serviço de estação rodoviária de quarta categoria no município de Feliz, em razão da alteração da razão social. O concessionário encaminhou a alteração dos dados cadastrais através de ofício endereçados à AGERGS, gerando o processo SEI número 00379-3700/17-1, e no DAIR, que gerou o processo PROA número 18/0435-0016-922-7. O concessionário juntou a alteração contratual, né? A matéria foi publicada na pauta do DAIR, DTR 011-2018. Transcorreram todos os prazos sem manifestações ou impugnações. O processo sofreu análise pela Superintendência de Assuntos Jurídicos do DAIR, expediente SAJ-INF-JR RA 918/18, obtendo parecer favorável à pretensão da concessionária. A matéria foi enviada à apreciação do Conselho de Tráfego do DAIR em sessão ordinária número 3.574, em 16 de abril de 2019, onde, por unanimidade de votos, foi favorável às alterações de dados cadastrais e consequente alteração da razão social da empresa concessionária, conforme resolução número 6.876/19 do Conselho de Tráfego do DAIR. Em prosseguimento, foram juntadas as certidões negativas e a assinatura do termo aditivo número 01 ao contrato AJCC 015/13, com a respectiva alteração da razão social da empresa. A matéria foi publicada no Diário Oficial do Estado em 28 de agosto de 2019, as folhas 106. O processo foi arquivado em 30 de agosto de 2019 por solicitação do DAIR. Em 30 de setembro de 2019, foi remessa à AGERGS com fins de homologação da alteração da razão social, sendo encaminhado pela Secretaria de Logística e Transporte em 1º de outubro de 2020. O processo foi recepcionado pela AGERGS e encaminhado à Diretoria de Assuntos Jurídicos, encaminhamento número 1061/2020 DG, obtendo parecer favorável à homologação. Seu relatório, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Petersen. Eu abro a palavra para alguma eventual participação. Não sei se consta alguém inscrito, Eleonora. Ok. Então, devolvo a palavra para o conselheiro Petersen, para que leia o seu voto. Item 2 da fundamentação. Conforme a Lei número 10.931, de 9 de janeiro de 1997, cabe à AGERGS a regulação dos serviços públicos delegados prestados no Estado do Rio Grande do Sul, dentre eles o de transporte intermunicipal de passageiros, inclusive suas estações. Dentro de suas competências está prevista a homologação dos contratos de concessão e demais instrumentos celebrados, assim como seus aditamentos e extinções. O contrato número AJCC 015/13 foi firmado em 13 de novembro de 2013 entre o DAIR e a concessionária,
tendo por objeto a concessão do serviço de estação rodoviária de 4ª categoria na localidade Feliz, mediante cobrança de comissão e ou taxas de embarque, bem como a exploração de serviços inerentes, acessórios e complementares à concessão, conforme previsto no edital de licitação. Diante da alteração da razão social da empresa concessionária Rodoviária Feliz Limitada, que passou a denominar-se Hooker Pessim e Companhia Limitada, houve a necessidade de aditar o referido contrato de concessão. A Superintendência de Assuntos Jurídicos do DAER, por meio da INF JMRA/991/18, folhas 30 do processo PROA, relatou que a empresa permanece com o mesmo número de inscrição no CNPJ, bem como se mantém no mesmo endereço. O objeto da sociedade sofreu alteração, mas manteve a exploração de transporte rodoviário intermunicipal. Assim, o que efetivamente houve foi apenas a mudança da razão social da empresa e alterações em seu objeto, não havendo transferência do controle societário, sendo possível ao poder concedente legitimamente autorizar a alteração efetuada. Dada a anuência pelo DAER, a análise da diretoria jurídica da AGERGS, mediante a informação DJ-AGERGS número 131/2020, opina pela homologação da alteração contratual, acrescendo, porém, a seguinte orientação a qual acolho. As certidões negativas do estilo foram acostadas, mas estão desatualizadas. Entretanto, tal fato não é óbice para homologação de simples alteração de razão social, devendo, contudo, o DAER zelar pela manutenção das condições da capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias para a exploração do serviço, nos termos do contrato firmado. Assim sendo, voto por homologar o termo aditivo número 01 ao contrato número AJ/CC/015/13, em razão da alteração da razão social da empresa que explora os serviços de estação rodoviária de 4ª categoria na localidade de Feliz, de Rodoviária Feliz ME para Hooker Pessim e Companhia Limitada. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Petersen. Passo a palavra ao conselheiro Luiz Henrique Mangion, que é o conselheiro revisor. Por favor, conselheiro. Da revisão. Em conformidade com o regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo sua correção quanto à descrição dos fatos e a fundamentação das partes. Quanto ao mérito, reporto minha fundamentação apresentada pelo conselheiro relator e, desta forma, acompanho o seu voto. Obrigado, conselheiro Mangion. Discussão. Conselheiro Kleber, alguma consideração? Não? Não. Ok, obrigado. Então, vamos para o voto. Conselheiro Petersen. Mantenho o voto pela homologação do termo aditivo número 1, em razão da alteração da razão social da empresa. Obrigado, conselheiro Petersen. Conselheiro Mangion. Acompanho o relator. Obrigado. Conselheiro Kleber. Acompanho o relator. Obrigado, conselheiro Kleber. Eu também acompanho o voto do relator e a matéria está aprovada por unanimidade. Passo seguinte na nossa reunião, passamos para as deliberações. Item 3.1 é deliberar sobre a homologação do plano de atividades e metas para o ano de 2021, nos termos do artigo 3º, artigo 3, parágrafo 3º do regulamento instituído pela resolução de número 1202/2010. Processo de número 000-808-3900/20-4. Não sei se a diretora-geral queria trazer, diretora Estela, algum comentário a respeito? Boa tarde, presidente. Boa tarde, conselheiros. Então, conforme nós apresentamos em reunião administrativa no dia 29 de outubro,
as metas setoriais e as metas institucionais, objetos do nosso plano de atividades e metas de 2021. Na ocasião, cada diretoria pôde apresentar, então, as metas estabelecidas, né? As contribuições que foram trazidas já foram incorporadas, né? Ajustamos os planos de atividades setoriais que tiveram contribuições por parte dos conselheiros, e então coube à direção-geral consentimento, né, com todas as metas setoriais, a meta institucional, e então consolidamos, colocamos no processo e, conforme determina o regulamento, trazemos ao Conselho para a devida homologação, né, deste plano que vai, então, reger as nossas atividades no ano de 2021. Ok. Muito obrigado. Senhores conselheiros, alguma consideração? Ok. Bom, eu só gostaria de... Pois não, conselheiro Manjão? Só queria dizer que eu homologo, eu aprovo o que foi apresentado, o que foi proposto. Perfeito, perfeito. Conselheiro Petersen? Aprovo também, conselheiro. Conselheiro Kleber? Aprovo a homologação. E eu também aprovo, destacando a qualidade do trabalho desenvolvido e trazido por todas as diretorias da Casa, diretoria geral e as diversas diretorias, e a qualidade do trabalho realizado. Então, a homologação do plano de atividades, homologado o plano de atividades. Próximo item é deliberar sobre a homologação do contrato de concessão da estação rodoviária de Nova Prata, de terceira categoria. O processo de número 00000043900/19-4. A recomendação da Diretoria de Assuntos Jurídicos é de homologar o contrato firmado entre o DAER e a empresa Pastre e Panegali Limitada, ME. O relato da Diretoria Geral, conforme o artigo 1º da Resolução 1223/2010. Também não sei se algum comentário adicional. É um comentário breve, presidente. Na verdade, esse processo, a AGERGS teve oportunidade de homologar a minuta de edital no ano passado, mediante a Resolução Homologatória 201 de 2019. Então, na ocasião, homologamos a minuta do edital e do contrato, o processo foi devolvido ao DAER, que implementou a licitação, a empresa vencedora, então, firmou o contrato e veio a nós, agora, o contrato para homologar. A diretoria jurídica nossa analisou o processo através da informação 158 de 2020 e identificou que o contrato de acordo com a minuta que aprovamos. Então, por essa razão, sugere a homologação do contrato. Essas breves considerações. Obrigado, obrigado. Senhores conselheiros, estão na ordem. Conselheiro Kleber? Aprovo a homologação. Obrigado, conselheiro. Conselheiro Manjon? Aprovo. Obrigado. Conselheiro Petersen? Aprovo a homologação, presidente. Obrigado. E também aprovo. Então, fica aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos para o item seguinte da pauta, que são as comunicações. Apenas para informar, então, que foi distribuído ao Conselho Superior, através do Sistema Eletrônico DPA, para análise e deliberação, o processo de número 001170-3900/19-1, que trata da revisão da Resolução Normativa número 13/2014, que dispõe sobre as infrações e sanções aplicáveis pela AGERGS aos delegatários de serviços públicos regulados. O conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangion e o conselheiro revisor é o conselheiro Paulo Roberto. Outra comunicação é que está pautada para o dia 1º de 12 de 2020, na sessão ordinária de número 54/2020, a análise de seguintes processos. Processo de número 00100230
3900/19-6, que trata da inclusão de novos serviços nas tabelas tarifárias da Corsan. Conselheiro relator é o conselheiro Luiz Henrique Mangeon e o conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues. E também o processo de número 000-245-3900/20-4, que trata de recurso da CEE-GT ao auto de infração de número 004/2020, a GERGS SFG, relativo a PCH Guarita. O conselheiro relator é o conselheiro Paulo Roberto Petersen e o conselheiro revisor é o conselheiro Kleber Domingues. Próxima comunicação, a diretoria-geral informa que foi emitido o termo de encerramento de auto de infração TE 118/2020 DT para a empresa de ônibus Progresso Limitada, ME, face ao recolhimento da multa aplicada. Isso está consolidado no processo de 01616-3900/16-3. E, por fim, a diretoria-geral informa que foi emitido o termo de arquivamento de notificação TA número 268/2020 DQ, face ao acatamento de todas as manifestações feitas pela empresa Viação Montenegro S.A., as determinações conforme relatório de acompanhamento, hoje está difícil, de fiscalização de número 44/2020 DQ, processo de número 00791-3900/17-3. E, por fim, passamos para a última item da nossa pauta, não item, mas seção da nossa pauta, que são os assuntos gerais. Se algum dos senhores tiver algum assunto a trazer, por favor. Só um, conselheiro, se o senhor me permite, eu gostaria de comunicar ao conselho que eu solicitei férias do período de 6 de abril a 20 de abril do ano que vem. Perfeito, perfeito. Merecidas férias, conselheiro Mangeon. Eu já cansei, né? Já voltei e já estou cansado. Mais alguma consideração, senhores? Eu só gostaria de fazer rapidamente, deixar um registro aqui, em ata até, né? Registrando o episódio, se não me engano, da semana retrasada, semana passada, agora já estou meio perdido aqui, referente à questão da ANEEL, né? Há uma ação do Poder Judiciário, ainda numa instância, em primeira instância, que determinou o afastamento da diretoria da ANEEL. E eu queria só fazer um registro aqui, vamos dizer assim, deixar registrado a preocupação que ações como estas trazem para a regulação no país. Isso passa em segurança jurídica, a forma como foi feita a sodada, independente do mérito, que talvez não tenhamos possibilidade de avaliar, nem conhecimento suficiente para isso, mas deixar bem claro que, assim como outras iniciativas de tentativa de captura das agências, interferências nas agências, a gente vem observando de forma consistente que isso vem acontecendo país afora, por vezes do próprio poder concedente, né? Por vezes órgãos de fiscalização, por vezes os próprios concessionários e agora até o próprio judiciário. Então, eu só gostaria de deixar a minha preocupação em relação a esta causa que é absolutamente fundamental para o desenvolvimento do país, que é a regulação. É óbvio que nós estamos ainda nos primeiros dias, né, na infância da regulação aqui no país, mas esta infância ela vai ter que sofrer um amadurecimento muito rápido, porque o país ele não pode esperar para que todas as instituições amadureçam como deve. Quer dizer, esse amadurecimento das demais instituições tem que ser muito mais acelerado para que o país possa resolver os seus problemas estruturais, principalmente no que concerne à infraestrutura, né? E todos os entes que compõem esse mosaico, que inclui a regulação, estejam preparados para desenvolverem a altura. Obviamente que foi revisto esse ato nas instâncias superiores do judiciário, mas fica a mácula, né? Fica a tentativa de intervenção.
E eu insisto, essa intervenção vem sendo observada em vários entes. Né? No governo de São Paulo, recentemente, fez uma intervenção absurda nas agências estaduais. E esta é uma preocupação que, inclusive, na ABAR tem sido levada em conta. As discussões estão muito ativas em relação a essa preocupação, que não é só minha, é uma preocupação de todos que, de alguma forma, vivem e entendem que regulação é fundamental para o país, é fundamental para os estados e é fundamental para os municípios, mas, fundamentalmente, é fundamental para que as pessoas possam, os contribuintes, os usuários, os clientes, os consumidores, seja lá de como nós chamarmos as pessoas que são a razão de ser da prestação de serviços públicos, delegados, né, que elas recebam, obviamente, o serviço na qualidade. Essa é a preocupação central. Então, eu deixo aqui o meu registro aqui em ata, né, para a posteridade em relação a essa preocupação, que tenho certeza é de todos nós. Mas, dito isso... Eu tenho uma manifestação para fazer. Pois não, conselheiro Kleber? Semana passada eu fui instado pelo diretor Carlos sobre o processo 124.3900.17.0, que trata de uma inspeção especial feita pelo Tribunal de Contas na AGERGS, no período de 17, 18, por aí, e que teve presente o percentual das rodoviárias como objeto de análise. Esta manifestação do diretor Carlos nos levou ontem a uma reunião no DAER, onde, em conversa com o diretor do departamento e o superintendente lá responsável pela área de cálculos, foi apresentada a situação, até eles já conheciam em parte a situação, e ao final chegamos a um acordo em ter uma nova reunião na quinta-feira, agora com a presença dos representantes das empresas, a fim de dar a conhecer aos interessados o problema existente e, quem sabe, tirar daí uma disposição sobre como proceder ou o que fazer. Então, estou comunicando aqui o Conselho e, de antemão, decidimos que será aberto, na verdade já tem um processo aberto, onde a AGERGS vai se manifestar no processo, dizendo que está em análise e estudo uma metodologia de trabalho para levantar o problema identificado, buscando soluções através de uma revisão extraordinária. E a gente está estudando a possibilidade, e aí que nós vamos conversar com as empresas amanhã, na possibilidade de que o reajuste implementado neste ano, que vai passar a vigorar a partir de dezembro agora, não seja implementado, justamente para que não venha a aumentar o valor dessas diferenças existentes a título de coeficientes entre DAER, AGERGS e o que está sendo produzido a título de receita pelas empresas. Então, a nível geral, assim, para dar uma panorâmica da situação e já também sacramentando de fato aqui os movimentos que este conselheiro e a diretoria de tarifas vem fazendo no sentido desse processo, na busca de tentar a resolução em definitivo desse problema que foi gerado a partir de uma denúncia externa que mexeu na Comissão das Rodoviárias, que gerou uma auditoria especial dentro da AGERGS, e a partir daí nada mais conseguiu ajustar-se desde então. Esse é o relato, presidente. Muito obrigado. Obrigado, conselheiro Kleber. Bom, então, imagino que tenhamos completado a nossa reunião de hoje. Eu gostaria de agradecer a presença e a disponibilidade de todos, mais uma vez, e
dar por encerrada, então, a nossa sessão ordinária de número 53/2020. Muito obrigado a todos, tenhamos todos uma boa semana. Muito obrigado.